Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Meu nome é Fabrício Nogueira, eu sou especialista em ser humano, em comportamentos, sobretudo em comportamentos infantis que depois se tornam adolescentes e depois adultos. E isso vai gerando um entrave nas nossas vidas. Hoje eu vou falar com vocês sobre um seguinte tema: com que idade aparecem os sintomas de TDAH na criança? Então, antes de começar, eu te convido a se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito, e dar um like aqui, uma curtidinha aqui no nosso vídeo. E pode enviar ele, compartilhar com quantas pessoas você achar necessário. Então, vamos lá. Com que idade aparecem os sintomas de TDAH? Gente, eu costumo dizer que o TDAH, ele se inicia muito cedo. Ele se inicia já no ventre da mãe, ok? E quais são os sintomas, Fabrício? Inquietação. Então, a criança meio irrequieta. Então, a mãe percebe que o menino mexe demais, é muito irrequieto, ele já tem alguns sintomas. Ponto número 2, quando a criança se torna bebê. E quais são os sintomas de TDAH no bebê, Fabrício? Vamos lá. Sono leve. E aí, provavelmente, olha só, uma criança de sono leve pode se tornar um adolescente ou um adulto com insônia. Faz sentido? Conecta? Ok? Muito preocupado, muito ansioso, com muita coisa na cabeça. E aí muitas vezes pode se tornar um adulto que não consegue se desconectar das redes sociais, que ele precisa ocupar a cabeça com alguma coisa. Por quê? Porque a cabeça está o tempo inteiro pensando, cheio de coisa. Então é uma das formas de aliviar esse pensamento. Então, lá o bebezinho, ele vai ter o sono leve. Junto com o sono leve, ele pode ter choro constante. Nossa, não sei quantos pais já me retrataram essa realidade quando trouxeram para mim os seus filhos com TDAH, né, crianças ou adolescentes. Eles diziam: nossa, quando ele era pequeno, ele tinha um sono muito leve, ele chorava demais. Sabe aquela criança chorona? Era meu filho. Então a gente está acostumado a escutar isso como se fosse uma coisa normal, mas que, né, se distancia um pouco da normalidade. Mas a gente não entende que isso pode ser um sintoma de TDAH infantil. Então, a criança, o bebê muito agitado, não para, né? Com bastantes cólicas, com bastantes dorezinhas, às vezes até desenvolvendo algumas dermatites. Isso pode ter a ver com TDAH infantil, ok? Vamos sair então da fase bebê e entrar na fase criança, ok? Na fase criança, digamos ali nos primeiros anos, não sei se você já reparou aquela criança, né, que mesmo bebezinha assim de 1, 2, 3 anos ali, ela é tímida, ela se esconde, ela vê uma pessoa, ela se esconde, né? E depois ela vai dando os primeiros passinhos, ela se esconde atrás da saia, da calça da mãe, ela fica ali. Então, uma das características, né, na criança pode ser a timidez e a fobia social. Isso pode descambar para um processo de isolamento. Tanto é que quando chega na fase escolar, que é o quarto ponto, ok? Ela já chega ali meio que não querendo. Então, a criança que tem TDAH na fase escolar, ela tem uma certa rejeição ao fato de sair do seu ambiente seguro, que é um ambiente doméstico, o ambiente da casa. Então, já naquele primeiro momento, ela sente que ela entrou sob olhares. Olha só, ela já vivia fugindo de olhares. De repente, ela entra numa turminha, né, com muitas crianças. Imagina se for uma escola pública, né, ali com umas 30, 40 crianças olhando para ela. Ela se sente alvejada ali com tantos olhares, né? Se for numa escolinha menorzinha, né, 10, 15, é um pouco mais tranquilo. Mesmo assim, a fase é uma fase delicada.
Por isso, ela se sente muitas vezes ameaçada pelas realidades externas, o foco vai muito nessa direção e ela apresenta o quê? Déficit de atenção. E com isso, déficit de aprendizado. Se você quer entender um pouco mais como isso funciona, escuta os meus outros vídeos sobre TDAH que eu explico um pouquinho como é que isso funciona, ok? Então, falta de concentração, muitas vezes hiperatividade, a criança não consegue ficar sentada direito, né? Nos primeiros dias é difícil a adaptação, ela senta, mas ela quer ficar de pé, tem muita energia, ela quer se defender daquela realidade. Ou o processo da timidez, que é o processo inverso, né? Ela não quer absolutamente ser vista, quanto mais escondida, melhor. Isso também pode caracterizar alguns sintomas de TDAH. No entanto, essa criança pode também ter muita impulsividade, hiperatividade, irritabilidade e apresentar conflitos. Ou seja, dentre todos os seus coleguinhas, pode ser aquele que vai morder o outro, que vai agredir o outro, que vai causar confusão. É possível? É. Então veja bem, aqui você já consegue entender que o TDAH não é um fator isolado, não é um transtorno isolado que nasce do nada. Às vezes ele já está vindo lá de trás com as várias nuances, com os vários, com os vários detalhes, mas que a gente consegue perceber, e constatar em cada fase as suas particularidades. E na adolescência, Fabrício? Na adolescência, muitas vezes o TDAH é tão estranho que ele pode ir para um lado, ele pode ir para o outro. Ele pode se tornar isolamento acompanhado de depressão, ok? Vazio, tristeza, ou ele pode se transformar em impulsividade, pode ganhar traços de TOD, de um transtorno opositor desafiador, confrontar os pais, muita agressão, muito confronto, muito conflito, uma necessidade de chamar atenção muito forte, mas pode também ter timidez. Então, são as duas perspectivas que podem estar presentes no TDAH, ok? Timidez de um lado e necessidade de aparecer de um outro lado, de ser visto, de receber atenção, receber cuidado especial dos seus pais. Na fase adulta, depois eu vou fazer um vídeo muito especial falando sobre algumas características da fase adulta. Tá certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, Se você gostou, curte aí, dá o seu like, compartilha e se inscreve no canal caso você não tenha se inscrito e indica aí para várias pessoas que talvez estejam precisando. Foi um prazer estar contigo mais uma vez.